Boa noite. Apresentamos agora o professor Pedro Rodolfo. É Pedro? Isso mesmo, Pedro Rodolfo Fernandes, que vai falar sobre Abelardo e o estoicismo. Deixa eu falar direitinho aqui o título. É Pedro Rodolfo Fernandes da Silva, da Federal da Amazônia. Vai falar sobre a recepção do estoicismo por Pedro Abelardo. A palavra é sua, obrigado pela presença, Pedro. O Pedro também é coorientador do nosso André Santana, que está aqui presente. Pode aparecer, André, deixa eu ver se ele está aí, diga um alô. Opa, professor Pedro, tudo bem? Bom, aguardando aqui a apresentação. Tá certo. Então, boa noite a todos e todas. Quero inicialmente agradecer ao convite feito pelo professor Aldo, dizer que fico muito lisonjeado, muito grato pela oportunidade. Oportunidade essa que eu entendo como uma oportunidade de aprendizado, né? De compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa e ouvi-los também acerca do que eu tenho pesquisado, né? E, portanto, é um momento bastante importante, porque, de fato, infelizmente, por conta da pandemia também, as nossas atividades acabaram ficando bastante limitadas, e mesmo com a possibilidade de fazermos essas atividades de forma remota, né, nem sempre isso é possível, por conta de uma série de fatores. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e, sobretudo, por poder compartilhar com vocês, então, essa pesquisa e por poder estar junto de vocês, aos colegas, e aí, nesse caso, sobretudo o André, que eu o conheço, né, mas os demais também, muito obrigado pela oportunidade. E antes de passar exatamente a temática, então, dizer ao professor Aldo que ele está mais do que convidado, viu, professor, para vir a Manaus, para conhecer a Amazônia. É, de fato, uma região bastante singular do país, né, por conta da sua beleza, da exuberante natureza, né, que há aqui no Amazonas, florestas, rios, enfim. Então, o clima também é bastante diferente, né, então vale a pena conhecer, né? Enfim, eu trouxe, então, como tema para hoje, né, para a nossa conversa, a recepção do estoicismo por Pedro Abelardo. É um recorte, né, que eu faço da minha tese de doutorado, tese essa que eu defendi na Federal de São Carlos, já tem um certo tempo, né, em 2017 foi feita a defesa da tese, e eu continuo pesquisando um pouco a filosofia do Pedro Abelardo e, claro, abrindo também para o diálogo com outros autores, medievais, sobretudo, mas também, eventualmente, com outros autores de outros períodos filosóficos, né? E acerca do Pedro Abelardo, de fato, como o professor Aldo comentou, né, ele não é muito estudado, né? Aliás, é bem pouco estudado até, mesmo nos cursos de graduação, disciplinas de História da Filosofia Medieval, geralmente se prioriza Tomás de Aquino e Agostinho, e Abelardo pouco espaço encontra, né, por conta, claro, das opções que se faz, por conta do tempo que se tem para trabalhar praticamente 1000 anos de história, né, que corresponderia, em tese, à Idade Média. Então, não é um pensador muito conhecido, como eu disse, mas é certamente um dos maiores pensadores, se não o maior pensador do século XII. Abelardo viveu, portanto, né, entre 1079 e 1142. Então, ele está, do ponto de vista cronológico, né, mais próximo ali de Anselmo, né, que é um século anterior, praticamente, mas está próximo também de Tomás de Aquino, nesse caso, Abelardo é um século antes de Tomás de Aquino, e está um tanto quanto distante do Agostinho do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista teórico, conceitual, Abelardo é, sem sombra de dúvida, também um leitor de Agostinho. Como toda a medievalidade, praticamente, né, como todos os autores, pensadores da Idade Média são leitores de Agostinho, né? Agostinho é, de fato, uma referência para todos aqueles que o sucedem nesse período medieval. Bom, avaliar ou medir a presença ou a influência do estoicismo
no pensamento de Abelardo não é algo simples, se é que é possível fazer tal tipo de avaliação, seja em relação a Abelardo, seja em relação a qualquer outro pensador. De todo modo, pode-se ao menos apontar para algumas passagens ou conceitos que indicam, ao menos em parte, que Abelardo se valeu da tradição estoica que chegou até ele por meio de alguns pensadores estoicos, como Sêneca, por exemplo, e por meio também de alguns, entre aspas, eu diria, intérpretes do pensamento estoico, como Cícero. Então, acho que esses dois nomes, né, são importantes, né, para sabermos um pouco quais são as fontes das quais Abelardo se valeu para ter contato, né, para pensar, receber, digamos assim, o estoicismo. Tá? Sêneca e Cícero são dois importantes nomes, portanto, no que se refere às fontes que Abelardo teve para acessar o estoicismo. Desse modo, assim como o estoicismo, que desde as suas origens elabora a classificação das ciências em lógica, passando também pela física para culminar na ética, tal modelo é, de algum modo, vislumbrado também no percurso teórico que Abelardo trilhou, considerando-se que ele primeiro se deteve na pesquisa lógica, portanto, é a primeira fase, digamos assim, da produção e do pensamento de Abelardo, né, a pesquisa em lógica. Ele foi, certamente, um dos maiores lógicos da Idade Média. E depois disso, ele passa por uma teologia, ou um certo tipo de metafísica, visto que a física pura recebeu muita pouca atenção dele, do Abelardo, e culmina também na pesquisa, né, culmina a sua carreira de pesquisa, a sua carreira acadêmica, digamos assim, na ética, pesquisando ética. Então, é possível traçar, nesse sentido, algum certo paralelo, digamos assim, com o modo como o estoicismo pensa e organiza as ciências. Mas é claro que isso não é ainda, né, o suficiente, por óbvio, né, para dizermos que Abelardo, por conta dessa semelhança, digamos assim, né, do percurso que ele faz, do percurso teórico que ele faz, com o modo como os históricos organizam as ciências, né, esse dado não é por si só suficiente para já estabelecermos uma relação um pouco mais de elementos e para dizermos, né, com todas as letras que Abelardo leu os históricos profundamente. Não, isso é apenas uma exemplificação, mas já é um ponto de partida. Para além disso, é possível também passarmos as próprias obras éticas do Abelardo, que são duas, basicamente, a partir das quais, então, nós podemos vislumbrar outros elementos que denotam que Abelardo, de fato, teve ali uma leitura um pouco mais aprofundada do estoicismo, como eu disse, né, de Sêneca, por exemplo, ou por via de Cícero, né, por meio de Cícero, e dentre essas obras éticas que merecem destaque, os elementos dessas obras também que nós podemos destacar, né, primeiro deles diz respeito, então, à obra intitulada Cito Te Ipsum, Conhece a Ti Mesmo, né, que é um título de uma das suas obras éticas. E o título, à primeira vista, parece inegável filiação com a filosofia socrática. Porém, a inserção da mesma na tradição latina é devedora de Cícero, ainda dentro do propósito de inverter os termos e expressões gregos para equivalentes latinos. Frequentemente, o termo vem reforçado do pronome pessoal e da partícula reflexiva. Seguindo o exemplo de Cícero, a tradição latina da máxima délfica permanece praticamente inalterada até o fim da literatura pagã na Antiguidade Tardia, de modo que a autoridade cultural dos modelos clássicos obrigou os autores cristãos, sobretudo Ambrósio e Agostinho, os quais se constituem referência para a tradição cristã, a adotarem tal terminologia. Então, aqui mais um elemento que também visa aproximar, digamos assim, Abelardo, né, dessa tradição estoica, né, portanto, esse elemento diz respeito ao título da sua obra, né, Conhece a Ti Mesmo, Cito Te Ipsum, que se insere nesse contexto desse propósito de Cícero, né, de inverter os termos e expressões gregos para equivalentes latinos.
diga de passagem que Abelardo não foi o único no século XII, e até antes também no século XII, a usar expressões gregas para títulos de obras. Né? Outros autores também o fizeram. Numa outra obra ética do Abelardo, essa intitulada Collationes, ou então Diálogos inter Philosophum Iudeu et Christianum, conferências, né, ou diálogos entre um filósofo, um judeu e um cristão. Nessa outra obra, portanto, que como o próprio título diz, né, um diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão, né, a personagem filósofo nesse diálogo, para que Abelardo a construísse, digamos assim, para que Abelardo a pensasse essa personagem, não havia, no século XII, né, ninguém que, de alguma forma, pudesse se intitular a si mesmo de filósofo, e ainda que fosse seguidor da lei natural, que é o caso do filósofo do diálogo, né? Sem, portanto, reconhecer as escrituras, e que servisse de modelo para a criação dessa personagem por Abelardo. Assim, resta que a personagem filósofo da obra ética do Abelardo é um autêntico representante dos pensadores antigos, de um filósofo estoico, talvez discípulo de Cícero. Está aí mais uma curiosidade, digamos assim, ou mais um exemplo, né, que também remete a essa ideia, né, de que Abelardo pensou, né, num personagem para o diálogo, né, nesse personagem que é o filósofo, né, a partir de parâmetros que ele recebeu, portanto, dos pensadores antigos, e nesse caso, por meio de Cícero também. Nesse mesmo diálogo, no que se refere às questões morais, a compreensão da personagem filósofo é devedora, em grande medida, da ética estoica, com uma ênfase na ação para o bem comum. Dentre os estoicos, conforme já dissemos, né, as principais fontes de Abelardo são Cícero, na verdade Cícero não é um estoico, né, mas é por meio de Cícero que Abelardo tem também acesso ao estoicismo, e Sêneca, dos quais, então, a personagem filósofo enfatiza a concepção de que quem possui uma virtude, possui a todas, e a compreensão de que a misericórdia deve ser considerada uma doença que o sábio deve evitar. Então, aqui nós temos outros elementos, né, que indicam essa aproximação, né, digamos assim, ou indicam que Abelardo, de fato, leu os estoicos, de fato, conheceu alguma coisa do estoicismo, né, por meio, portanto, dessa ênfase na ação para o bem comum, e por meio dessa concepção de que a misericórdia deve ser evitada, deve ser considerada uma doença, né, e evitada pelo sábio. Que são teses, né, defendidas pela personagem filósofo nesse Diálogos, que é, portanto, uma obra ética do Abelardo. Então, apesar desses exemplos que indicam que Abelardo se valeu da filosofia estoica, sobretudo em suas obras éticas, nosso propósito é tomar o conceito consentimento, que é o núcleo da moral abelardiana, para verificar com mais rigor a recepção do estoicismo por Pedro Abelardo. Então, essa introdução, digamos assim, ela tem um caráter um tanto quanto ilustrativo mesmo, né, de mostrar que há outras possibilidades de abordar, né, a recepção do estoicismo por Pedro Abelardo, por exemplo, a questão da discussão acerca das virtudes, né, que é uma discussão que é feita nessa obra intitulada Diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão. A discussão sobre a virtude lá tem fundamentos nitidamente estoicos, né, se valendo também, no caso ali de Cícero, né, Abelardo comunga ali de concepções estoicas bastante conhecidas. Então, portanto, essa seria também uma outra possibilidade de discutir um pouco esse tema, né, a partir da discussão acerca das virtudes. Mas aqui eu optei por trazer, então, para a nossa discussão, o conceito de consentimento, que é, de fato, o núcleo da moral abelardiana, é o elemento que melhor caracteriza a moral, segundo Pedro Abelardo, e que, salvo engano, né, tem uma relação muito estreita com a
a compreensão estoica. Então, passemos a discutir um pouco o conceito de consentimento para justamente aprofundar um pouco essa recepção do estoicismo por Pedro Abelardo. Na obra Ética, que é também Instituto Y, né, os dois títulos aparecem, né, nos manuscritos, Ética ou Instituto Y, Ética ou Conhece a Ti Mesmo, né? Na obra Ética, após distinguir o vício do pecado, Abelardo afirma que o consentimento no vício é justamente o pecado, ou seja, a culpa da alma pela qual se faz merecedora de condenação ou se determina ré junto a Deus. Assim, esse consentimento no pecado é uma postura em desacordo com a vontade de Deus, ou seja, é uma postura de assentimento e acordo com o pecado e de desacordo com a vontade de Deus. Diferentemente da obra Comentário à Epístola aos Romanos, da Epístola aos Romanos, que é uma outra obra do Abelardo, na qual ele acaba por identificar o pecado com voluntas, consensus, ou consentimento, é o primeiro conceito usado por Abelardo na obra Ética para expressar o núcleo de sua moral. De um lado, porque ele refina, nesta última obra, o seu vocabulário, evitando as diversas confusões causadas pelos diferentes sentidos de voluntas. De outro, porque sua filosofia moral alcança a maturidade com a ênfase em que o pecado reside numa espécie de ato mental anterior e independente de qualquer outro pensamento, independente também de qualquer sentimento ou vontade, que se relacionam ao pecado, mas não o definem. Consensus implica na ideia de concordar com algo, de assentir ao testemunho dos sentidos, ou seja, consensus é um ato deliberado, portanto consciente. Dessa forma, o emprego que Abelardo faz de consensus parece estar de acordo com o de adsensus, do grego synkatathesis, cujo uso fora muito comum no meio estoico. Aqui vocês me perdoem pelas pronúncias gregas, ou dos termos gregos, por falta mesmo de conhecimento. De qualquer forma, né, o termo synkatathesis, né, na tradução latina, adsensus, né, e observar que adsensus e consensus, né, são termos derivados aí da mesma raiz. Em Cícero, porém, a noção de consensus remete ao acordo universal sobre alguns direitos reconhecidos por todos, como nas expressões nationum consensus, que significa acordo das nações, e ainda a expressão coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communis sociatus, que significa a união de um grande número de homens associados por consentimento de direito e utilidade comum. Apesar do verniz sócio-jurídico que consensus recebe em Cícero, entre os estoicos primazes, há dissensus, assentimento nesse caso, de cuja raiz também deriva consensus, conforme dissemos, tem sua origem nas questões eminentemente epistemológicas, sobretudo quanto ao problema do critério de verdade. O cerne da teoria do conhecimento estoica no cerne, né, está a tese moral de que o sábio estoico nunca comete erros, pois está seguro em sua compreensão da natureza providencial do mundo, que se identifica com o destino, o qual, por sua vez, é idêntico à vontade de Zeus. Assim, o sábio irá ordenar sua vida de acordo com tal postura, assimilando sua vontade à vontade de Zeus, vivendo de acordo com a natureza, e, desse modo, buscando alcançar o bom fluxo da vida. Portanto, o sábio é uma espécie de ideal regulador inatingível, que, sob a forma de uma poderosa epistemologia,
faz supor que a infalibilidade prática pode nunca ser atingível. Mesmo que o sábio seja apenas uma figura ideal, ainda assim, é melhor ser possível, pelo menos, se aproximar desse ideal, e os estoicos, de fato, lhe atribuíram grande importância para os processos cognitivo e moral. Assim, na teoria do conhecimento estoica, o progresso cognitivo supõe que na alma sejam produzidas, por meio de um existente, as afecções denominadas representações compreensivas, as fantasias catalépticas, as quais manifestam de uma só vez a elas mesmas e àquilo que as provocou. Tais representações são, em princípio, passíveis de compreensão pelo poder natural ao qual os estoicos chamaram catalepsis, compreensão, né? Que é a garantia potencial do exercício ético. Desse modo, entender o movimento do conhecimento e o papel do assentimento e das representações no ato de julgar é fundamental para a possibilidade da ação ética, pois a escolha ética se dá quanto aos indiferentes, visto que o que é sabidamente bom e mal não são frutos de uma escolha, mas são uma determinação, pois ninguém escolhe os males em detrimento dos bens. É nesse contexto que a divisão epicurista do critério de verdade é, de certo modo, assumida pelos filósofos do Pórtico e se torna fundamental, pois a infalibilidade prática implica que a impressão sensível seja um sinal distinto e seguro da verdade. Não obstante, os estoicos, em sua maioria, diferirem dos epicuristas, porque afirmam que as impressões sensíveis isoladas não constituem critério de verdade, pois elas podem ser verdadeiras ou falsas à medida que resultam de uma atividade racional que apresenta o dado da impressão por meio de juízos. Assim, para os estoicos, é função do ad sensus julgar as impressões sensórias, recusando as impressões falsas, de modo que estas sejam corrigidas pela razão. Conforme Raquel Gazola, abro aspas, uma representação compreensiva é o critério para a verdade, porém, o assentimento é o ato final da alma que acolhe as representações compreensivas. Confirmadas em sua existência e compreendidas, só assim o assentimento pode advir. Ele está implicado no ato de consignar o conjunto, o todo recebido e compreendido como unidade do diverso. Sem o assentimento, a própria representação compreensiva não se completaria como critério de verdade. Fecho aspas. O assentimento, portanto, é uma adesão da razão àquilo que fora recebido como representação compreensiva prioritária, em detrimento das outras representações. Uma representação compreensiva se coloca como prioritária por meio do assentimento da razão a ela, ao mesmo tempo em que o assentimento só pode ocorrer quando a razão compreende o diverso como unidade. No que se refere à ética, fim último da epistemologia estoica, para que ocorra a ação ética, é necessário o esforço da escolha entre as diferentes representações que se imprimem na alma. É preciso trabalho seletivo e um critério de avaliação para nortear a escolha que transcende o solo primário das noções comuns, pois estas não fundamentam todas as ações, como, por exemplo, a ideia de bem, dos deuses e da providência, que são naturais a todos os homens e independem de escolha. O professor Guy Hamelin, da UNB, ressalta que, abro aspas, o resultado do assentimento dado à impressão cognitiva é a cognição, que se situa entre a ignorância e o conhecimento. Fecho aspas. Assim, portanto, o fruto do assentimento, que é uma adesão feita por meio da escolha que tem em vista uma representação compreensiva que se impõe por ser a expressão de um conhecimento claro e seguro,
é um tipo de conhecimento intermediário, que ultrapassa a ignorância, que é incapaz de avaliar e julgar, mas que não atinge a episteme, porque esta é própria dos sábios. Nisso reside, provavelmente, a inovação dos estoicos quanto a integrar o assentimento entre as potências racionais do homem. Ainda o professor Guy Hamelin propõe que uma das principais fontes estoicas de Abelardo, no que se refere ao uso do conceito consensus, foi Cícero, mas que muitos outros podem tê-lo influenciado também, tais como Sêneca, Epiteto, bem como ainda pensadores cristãos, como Martinho de Beccara e Alcuino. Apesar disso, Agostinho é indubitavelmente, junto com Cícero, outra fonte privilegiada. Pois Agostinho foi, antes de Abelardo, quem melhor identificou o pecado com o consentimento, não obstante as imprecisões no vocabulário agostiniano, pois muitas vezes a falta moral em Agostinho é identificada com a vontade má ou a concupiscência, o que Abelardo rejeita em absoluto na sua obra ética. Assim, a compreensão de que o pecado reside no consentimento no mal é também afirmada por Agostinho, que numa passagem da obra Cidade de Deus, discute a opinião dos peripatéticos e dos estoicos acerca das perturbações da alma, ou seja, se essas atingem ou não o sábio. O emprego que Abelardo faz do termo consensus, este emprego conecta, tal termo, a discussão dos vícios, demonstra que Abelardo delimita a discussão aos vícios da alma, e que o consensus, nesse caso, refere-se de modo bastante específico ao assentimento que alguém dá ao vício da alma. O pecado não é qualquer consentimento, senão que é o consentimento a um vício da alma que a torna ré perante Deus, porque, por meio desse consentimento, esse alguém despreza o Criador, não fazendo, de modo algum por causa dele, o que acredita deve ser feito em razão dele, ou não afastando, por causa dele, o que crê dever ser afastado. Na obra do Abelardo, Ética, após extinguir o vício do pecado, pois o vício é uma inclinação natural contra a qual se deve lutar, Abelardo postula que somente pelo consentimento ao vício é que se pode pecar. Cito Abelardo. De fato, a esse consentimento chamamos propriamente pecado, isto é, a culpa da alma, pela qual é merecedora de condenação ou se determina ré junto a Deus. Com efeito, o que é esse consentimento, senão o desprezo a Deus e a ofensa a Ele? Pois Deus não pode ser ofendido por dano, mas por desprezo. Certamente, Ele é aquele sumo poder que não é diminuído por dano algum, mas vinga o desprezo para consigo. Assim, pecado é o desprezo a nosso Criador, e pecar é desprezar o Criador, isto é, não fazer de modo algum por causa dele o que acreditamos dever ser feito por nós em razão dele, ou não afastar por causa dele o que cremos dever ser afastado. Fim de citação. O consentimento no que não convém torna a alma culpada, porque despreza e ofende a Deus, que são os únicos meios pelos quais se pode ofendê-lo. Pois ele é o sumo poder que não pode ser diminuído por nenhum dano. Se pecado é, portanto, o desprezo ao Criador, pecar é desprezá-lo, não fazendo por ele nada daquilo que acreditamos dever ser feito por nós em razão dele, ou não afastar por causa dele o que cremos dever ser afastado. Assim, ofender a Deus é possível somente de forma negativa, ou seja, não se pode ofendê-lo fazendo algo diretamente contra ele, mas somente
não fazendo por ele o que se deveria fazer. Ou seja, o pecado não possui uma substância, mas é, acima de tudo, uma falta ou uma carência humana decorrente do mau uso da liberdade, que implica em não escolher o melhor. Em síntese, poder-se afirmar que nos estoicos primazes a ideia de adcensus remetia ao assentimento da razão aos sentidos, ou seja, possuía um caráter epistemológico. Em Cícero, o conceito consensus implicava algo como um acordo universal dos povos, ou seja, possuía, portanto, um caráter sócio-jurídico. Em Abelardo, verifica-se, no entanto, que consensus é tomado em sentido moral, na relação com o pecado, e, portanto, como assentimento da alma ao vício. Assim, o conceito de consensus, em Abelardo, mais se aproxima do sentido originário dado pelos primeiros estoicos, ressalvando-se, porém, que, diferentemente destes primeiros estoicos, para Abelardo, o assentimento não é dado às fantasias, oriundas dos sentidos, mas aos vícios. Comparando a teoria estoica do assentimento com a concepção abelardiana de consensus, ainda o professor Guy Hamelin afirma que o acordo mais fundamental diz respeito à identificação da falta de sabedoria ou a da falta moral com a razão. Ou seja, pela razão é possibilitada a escolha de assentir ou não nas fantasias, no caso dos estoicos, ou nos vícios, no caso de Abelardo. Por conseguinte, o pecado não pode estar à vontade ou nos vícios, mas somente e exclusivamente, portanto, no consentimento. Consentimento, portanto, não é apenas pensar em algo de certa maneira, mas é estar pronto para fazê-lo. É uma antecipação mental, prospectiva e introspectiva, daquilo que se pretende fazer. É, portanto, realizar mentalmente o que se pretende realizar empiricamente. E assim eu fecho com uma outra citação de Abelardo, segundo a qual ele afirma: então, na verdade, consentimos nisto que não é lícito, quando nós não recuamos de modo algum de sua execução, preparados interiormente, se a possibilidade fosse dada para fazer aquilo. Fecho aspas. E aqui eu destaco o termo, né? Grifo o termo preparados interiormente, porque justamente nessa passagem, essas expressões, né? Ou essa expressão, esses termos, ou essa expressão, denotam, me parece, né? Essa ideia, né? De um consentimento, né? Que é justamente essa predisposição interior, essa decisão interior, que antecipa, por assim dizer, a realização daquilo que será executado empiricamente e posteriormente. Nesse sentido também, né, Abelardo afirma que, portanto, né, o pecado reside exclusivamente na interioridade humana e os atos humanos, os atos são moralmente indiferentes, que é um outro elemento também que Abelardo toma emprestado, por assim dizer, da moral estoica, né? A indiferença dos atos. O que moralmente determina o ato, né, não é ele mesmo o ato, né? A sua realização ou não, mas a predisposição interior, mas a decisão interior em realizar tal ato, né? A decisão interior em executá-lo. De forma que Abelardo, por exemplo, exemplificando, né, diz que aquele que decide, por exemplo, por um ato que moralmente nós diríamos
ser bom, né, e esse ato seria moralmente bom, não porque ele, enquanto ato, é bom, mas porque a decisão interior é boa, né, o consentimento que antecede o ato é um consentimento moralmente bom, né, então, uma vez que há esse consentimento interior que moralmente é bom, mesmo que o ato não seja realizado por alguma razão exterior, por exemplo, alguém, é um exemplo que a Abelardo cita, né, alguém que se prepara interiormente, né, e materialmente também, para fazer uma doação aos pobres, e, de repente, é furtado, né, tem o seu dinheiro roubado, né, o fato dele não realizar, executar, né, tal ação, não quer dizer que ela não foi moralmente boa, né, porque o ato não foi realizado por uma circunstância exterior, né, mas do ponto de vista moral, a decisão interior, né, o consentimento em fazer essa ação em favor de algum necessitado, né, esse consentimento é que efetivamente caracteriza o ato, né, de forma que a, a, a consecução do ato, né, é moralmente indiferente. Claro, né, para quem eventualmente estava esperando receber, né, esse recurso, né, não sei se é moralmente indiferente a realização, mas do ponto de vista moral, é isso que a Abelardo defende, né, que o fato de não ter sido realizada a doação daquele recurso para alguém, né, por alguma circunstância exterior, como, por exemplo, ter sido roubado, né, isso é moralmente indiferente para Abelardo. Bom, era isso, eu trouxe, portanto, um texto bastante sintético, até porque assim a gente pode ter tempo também para alguma conversa. Eu agradeço já de antemão, então, a paciência de todos. Muito obrigado.